Ok, pessoal, vamos arranjar já, então, não vamos explorar mais ninguém. Desativei o vosso microfone, qualquer coisa, qualquer dúvida, podem me interromper com levantar a mão ou deixar a vossa mensagem. Vamos começar já. Bom dia a todos, outra vez. E antes de mais, quero agradecer-vos por entrarem presentes nesta formação online. Lamento que já tinha passado tanto tempo que não convocamos mais uma outra sessão, que só ficou até agora. Prontos, como sabem, a nossa missão enquanto fabricante não é apenas disponibilizar equipamentos, mas também partilhamos conhecimento. E hoje o foco não estará só em produtos específicos ou soluções específicas, mas sim em algo que considero muito fundamental, é que vamos rever os conceitos básicos de comunicação por rádios. E muitas vezes esses conceitos parecem simples, parecem muito básicas ou até óbvias. Muitas vezes podem parecer muito óbvias ou simples, mas são elas que nos permitem explicar com clareza as suas vantagens, as suas características de cada tecnologia quando falamos com os nossos clientes ou parceiros. E são elas que dão confiança na hora de responder às perguntas dos nossos colegas, clientes, etc. É uma boa oportunidade para passar uma imagem bem profissional e é que vocês são especialistas neste mercado angolano e vocês têm capacidade suficiente e habilitação suficiente para resolver os problemas dos vossos clientes. É por isso é importante sabermos mais conceitos básicos e conhecimento básico. Por isso, o objetivo desta sessão é criar uma base comum, né? É sólida e útil para todos vocês. Vamos começar já por olhar para a primeira parte, o que é a rádio, o que é o DMR, e a seguir, passo a passo, vamos chegar até qual é a maior diferença entre DMR, POC e Tetra, as, as três tecnologias, entre aspas, ao falarmos dos patrões. E a seguir vamos ver três elementos fundamentais enquanto falamos de comunicação crítica ou falamos comunicação por rádios. E a última parte vai ser como é que devo escolher muito certamente uma tecnologia e bem adequada para um contexto e um cliente. Pronto, pessoal, o que é rádio? Antes de falarmos disso, antes de entrarmos nos princípios técnicos ou dos conceitos, vale a pena perguntar, afinal, por que é que os utilizadores continuam a escolher os rádios no século XXI, em 2025? Em primeiro lugar, porque os rádios não precisam de depender da rede GSM. Hoje em dia ainda há muitas zonas que não foram cobertas com rede GSM. Por exemplo, umas zonas remotas, umas áreas de sombra, de cinzenta, digamos assim, e depois, porque os rádios permitem uma comunicação em grupo. Uma única chamada chega a toda a equipa, de uma forma muito eficiente, aumentando assim, digamos, a eficiência e a velocidade de comunicação, até grande ponto, por baixar muito o custo de comunicação e custo de gestão da equipa. E também, porque os rádios podem oferecer comunicação instantânea. Basta permitir o botão, desculpa, basta premir o botão PTD e a ligação é imediata, sem esperas. A seguir, além disso, os rádios calam ainda segurança. As bandas dedicadas e a sua encriptação evitam escutas e interferências. E claro, são custos efetivos, né? Vocês podem ver, já que não há tarifas de chamadas dos rádios e os custos operacionais reduzem-se bastante em vários setores diferentes. Por exemplo, quando utilizamos os telemóveis, quando enviamos mensagens ou mesmo mensagens via WhatsApp, estamos a gastar dinheiro, mas os rádios não gastam por mais que chamem. Agora sim, vamos olhar para o seu princípio de funcionamento. Como é que funcionam os nossos rádios enquanto premimos o botão PTT?
Vou explicar de uma forma bem simples, que você pode ver aqui um diagrama, pode ser um pouco pesado e tem muitos termos técnicos, mas podem deixar de ler tudo isso. Vamos imaginar. Imagine que o seguinte, quando falamos para o microfone de um rádio, a nossa voz transforma-se primeiramente num sinal elétrico muito fraquinho. Esse sinal precisa de ser aumentado, como se fosse pôr um microfone no concreto, para que todos possam ouvir. E depois, esse sinal encontra uma espécie de onda de transporte, criada por um oscilador. O oscilador pode ser um componente muito importante dentro dos rádios. E é como se fosse um barco que carrega a nossa voz para viajar muito longe. O circuito de modulação que vocês podem ver aqui, deixa-me notar o meu rato. Yeah. Podem ver aqui, circuito de mutação. Ah, esse componente junta a nossa voz a essa onda, a onda que viaja como se fosse um barco, né? E a seguir, o sinal é amplificado de novo para ganhar força suficiente. Finalmente, através da antena, ele é lançado pelo ar, para muito longe. E agora, no lado da recessão, acontece o caminho inverso. A antena capta os sinais dos rádios enviados, né, sinais enviados para os rádios que estão a circular pelo ar. E esses sinais passam por filtros que funcionam como, desculpa, funcionam como peneiras, e escolhendo só a frequência que interessa. E, a seguir, pessoal, o circuito mistura esse sinal com outro criado dentro do rádio para o transformar numa frequência intermédia mais fácil de tratar. E com esse trabalho todo feito, com esse sinal novo, que foi amplificado já, convertido outra vez em áudio, e por fim chega ao alto-falante, e onde volta a ser a vossa voz. Até aqui já percebemos, já corremos todo o percurso, enquanto os sinais saem de um rádio no processo de transmissão e, no outro lado, no processo de recepção. E vocês podem ver aqui o botão PTD, Push to Talk, né? Muitas vezes falamos, é como um semáforo. Quando está carregado, o rádio transmite. Quando se larga, o rádio escuta. É tão simples. É um interruptor muito simples. Ou seja, a pessoa fala de cada vez e depois troca-se para ouvir. É por isso que dizemos que os rádios funcionam em mão única de cada vez. Ah, Só faz uma coisa em cada vez, em cada sessão. Então, no fundo, um rádio de duas vias bidirecionais é como um tradutor entre a voz e as ondas invisíveis do ar, converte aquilo que dizemos em sinais que viajam e depois voltam a transformar esses sinais em som para os outros ouvirem e para nós ouvirmos. Até aqui percebemos que as vozes foram transmitidas, foram percebidas por essas viagens das ondas eletromagnéticas. Até aqui falamos de um rato de forma geral, mas há dois mundos bem diferentes, bem distintos, analógico e digital, que vocês podem ver aqui na imagem. Temos aqui duas imagens. Ah, no analógico, a voz viaja como uma onda contínua, quase como se fosse uma água. Ainda lembras daquele exemplo que eu levantei? Como se fosse um barco. É como se fosse a água de um rio a correr sem parar. E o microfone transforma a voz em corrente elétrica e a essa corrente é colocada diferentemente em cima de onda de rádio. Quando chega ao outro lado, o altifalante reproduz essa mesma forma de onda. Repara aí, não foram modeladas, ok? Quando chega ao outro lado, o altifalante reproduz essa mesma forma de onda, já audível. É simples, direito, mas também vulnerável. Qualquer ruído ou interferência entra logo no sinal. É por isso, nas próximas páginas, vocês vão perceber a grande diferença entre o modo digital e o modo analógico, que pode haver uma grande diferença. É como se fosse um abismo enquanto os rádios estejam, enquanto os rádios estejam nos sinais fracos.
E vamos ver no lado direito, no digital, o caminho é pouco diferente. A voz não viaja como onda contínua, mas é primeiramente convertida em números, os pacotes, em pacotes de dados. Agora, por favor, imaginem que a fala, a nossa fala, é cortada em pequenas peças de Lego, aquelas peças plásticas de jogo, cada peça representando um som. Esses pacotes, essas peças, são depois enviadas pelas ondas de rádios, através de um método de modulação digital de outro lado, né? O rádio agenda as peças e voltar a construir a voz original, ou reconstrói a voz original. Podem perceber essa diferença? A primeira forma, transmitimos essa onda da sua forma em si, e depois de receber no outro lado já é audível. Bem simples, mas não tem boa qualidade de som. Mas no outro lado, no mundo digital, as informações audíveis foram cortados ou foram partidos em pacotes de dados. O que foram enviados pelo ar foram esses pacotes de dados. E depois vamos precisar uma modelação, né? Vamos precisar uma modelação digital. E depois o rádio agenda essas modelação digital. Falamos com um metáforo, são aquelas peças plásticas de Lego e o rádio reconstrói a voz original. E a vantagem que o digital consegue filtrar melhor ruído, manter clareza, mesmo com o sinal fraco. E ainda por acima, acrescentar funções modernas, como criptação, mensagens de dados, mensagens curtas ou localização GPS em tempo real. Portanto, em resumo, pessoal, no analógico, o que ouvimos? Ouvimos a onda tal como ela vem, né? Como água de um rio, com as imperfeições todas. No digital, ouvimos uma versão reconstruída a partir dos dados mais limpas, porque os rádios faz uma reconstrução daqueles pacotes de dados e o que ouvimos é uma voz muito mais limpa e com muito mais possibilidades enquanto em termos de funcionalidades adicionais. Prontos, vamos entrar nesta página e deixe-me ativar a. Que vocês podem ver aqui temos uma tabela. Se ouvirmos primeiramente o analógico, pronto, eu acho que esta página tem algum problema. Ah, eu vou gerar essas informações sobre a diferença dos dois mundos para o nosso grupo, para que vocês possam perceber a grande diferença entre a sua performance dos áudios, enquanto os rádios estejam na zona que não tem grande intensidade ou intensidade forte dos sinais. Ok, a seguir, outra grande vantagem, agora vocês já podem ver entre analógico e digital, é que já precisamos de falar uma tecnologia, ou falamos um termo, chama-se TTAMA. TTAMA é uma característica do padrão DMR. Sim, agora já vamos começar a introduzir o conceito DMR. Uma das grandes vantagens é a eficiência no consumo de energia. Nos rádios analógicos, o transmissor permanece ativo durante toda a chamada, o que obriga a bateria a gastar energia continuamente. Se pensarmos bem, prontos, esta forma de funcionamento é simples. Está sempre a emitir e receber, sempre a receber, né? Mas nada é eficiente. É bem simples, mas não é eficiente. Pode sempre gastar a sua energia e a capacidade das baterias. Já com o TTMA,
O canal divide-se em dois intervalos de tempo, digamos em termos em inglês, time slot. Cada rádio só transmite no seu próprio slot. Podemos ver slot como um subcanal, um canal dividido. E à primeira vista parece pouco, mas na prática significa que o emissor trabalha apenas metade do tempo. É exatamente assim este mecanismo que permite reduzir o consumo de energia cerca de 40%. Podemos ter esse aprimoramento da autonomia. Ou seja, em operações longas, onde cada hora adiciona de autonomia pode ser crucial, né? Um rádio digital, como o DAMA, faz sempre a diferença. Aqui vemos uma comparação de uma forma muito intuitiva entre o analógico e digital num padrão DMR, que vocês podem ver aqui, de DMA, né? É uma é uma tecnologia da DMR. No lado esquerdo, que vocês podem ver aqui, no lado esquerdo está o canal analógico tradicional. Estamos a pensar como um túnel ou um canal num espaço de 12,5 kHz de largura de canal. Só cabe uma única comunicação de cada vez. É só uma. É como uma estrada de faixa única que vocês têm esta experiência muito ruim na cidade, que é a só direção única. Apenas um carro pode passar ou só alguns carros nesta direção podem passar. E todos os outros têm de virar ou dar uma volta ou têm de esperar. No lado direito temos a tecnologia DMR com DTMA, ou seja, acesso múltiplo por divisão no tempo. Mesmo canal, a mesma largura de 12,5 kHz, mas é dividido em dois intervalos de tempo, time slot 1 e time slot 2. Assim, na prática, é como se essa mesma estrada tivesse agora duas faixas, permitindo que os dois carros circulem alternadamente sem se enxugar, sem se enxugar. O resultado é bem simples. O resultado é uma utilização muito mais eficiente do espectro, com o mesmo recurso limitado, né? O recurso sempre é limitado, com o mesmo recurso licenciado espectral, no mesmo espaço que antes só suportava uma chamada analógica, o TMR, graças a TDMA, permite duas chamadas, duas comunicações em simultâneo ou simultaneamente e até combinar a voz num slot e dados noutro, né? Porque é que nós decidimos como é que vamos abrigar e aproveitar os nossos recursos, porque agora já temos dois, já foram duplicados. E Tadama, deixa-me falar outra vez o seu significativo, Time Division Multiple Access, ou seja, acesso múltiplo por divisão no tempo. Ah, eu gostaria de falar um pouco mais. Imagina que temos apenas uma estrada, mas agora temos duas estradas. Mas agora temos duas estradas, né? E essa mesma estrada é organizada, podemos dizer, em intervalos de tempo muito rápidos. No primeiro instante, passa um carro vermelho e no seguinte instante passa um carro azul. E assim sucessivamente. Yeah. E, ah, eu não sei se vocês têm algumas perguntas. Parece que não, ninguém deixaram mensagem. Pronto, eu continuo. Pronto, com esta troca acontece a cada poucos milissegundos, né? Milissegundos. O nosso ouvido não percebe a interrupção. Para nós, soa como se as duas comunicações estivessem a acontecer ao mesmo tempo. É exatamente assim que o DMR consegue dividir um canal de 12,5 kHz em dois slots. E um pode ser usado para uma chamada e outra é para outra. O outro para outra chamada. Ou até para dados. Isso vai depender de necessidade, do contexto real e circunstâncias. No fundo, é uma forma muito inteligente e muito eficiente de aproveitar melhor o nosso espaço de frequências. Porque antigamente vamos precisar pedir dois pares de frequências, mas agora com um. E
Antigamente precisamos de duas partes de equipamentos e mais um combinador, mas agora só precisamos de um repetidor, né? A seguir. Como eu falei, acho que eu repeti duas vezes, a escolha de slot não é automática, estás a ver? Vocês podem proclamar os primeiros rádios no slot 1, no primeiro canal, no primeiro canal, e vocês podem proclamar outros rádios no segundo canal, digamos, no slot 2. Assim, cada grupo trabalha sempre no seu slot definido, né? Isso é uma eficiência duplicada. É assim o valor de TTMA para o cliente, e como eu dizia, no nosso grupo, porque os clientes, porque interessam os clientes, né? É bem simples de entender. Primeiro, com o mesmo canal de 12,5 kHz, é possível ter duas comunicações em simultâneo. Assim, a empresa dobra a capacidade sem pagar mais por frequências e por equipamentos. E depois, esta tecnologia reduz custos operacionais, pessoal, porque há menos necessidade de licenças e de repetidores extra e computador. É um grande ganho direito no orçamento, né? E finalmente, cada rádio transmite apenas metade do tempo, o que significa poupa bateria ao mesmo tempo e aumenta a autonomia em cerca de 40%. Tem tantas vantagens, tem tantos pontos positivos e podemos ter uma conclusão bem simples. Para quem trabalha no terreno, significa mais horas em operações e menos paragens para fazer carregamento. Ok? E então, em resumo, o TDMA, TDMA oferece mais capacidade, menos custo e maior autonomia. Três benefícios muito concretos e fácil de entender, ok? Mais capacidade, menos custo e maior autonomia para qualquer cliente. Prontos, até agora, já falei tanto, podemos ver, já vimos como funciona o rádio analógico e o rádio digital. No digital, destacamos uma vantagem exclusiva de padrão DMR, que é a tecnologia de DMA, de dois slots, time slots, né? Que permite duplicar a eficiência do canal. E agora, a partir desta base, surge a pergunta essencial e do nosso tema, enfim, o que é DMR? Afinal das contas, DMR é simplesmente um padrão de rádio digital, mas é um dos padrões mais reconhecido mundialmente. O DMR, essa sigla, tem um certo significado em inglês, Digital Mobile Radio, né? Ah, posso dizer, vocês não podem fazer uma correspondência TMR a rádio digital. TMR, com certeza, os rádios TMR são os rádios digitais, mas nem todos os rádios digitais são do padrão DMR. E este padrão internacional foi definido pela ETSI, que vocês podem ver no rodapé, na rodapé, que tem o significado desta sigla. Este padrão foi criado para garantir que os rádios profissionais de diferentes fabricantes pudessem comunicar entre si, assegurando assim, né, compatibilidade, baixo custo, baixo consumo de energia e simplicidade de implementação. Para aí, pessoal, isso é uma das maiores características de DMR, é simplicidade de implementação. Eu vou falar isso nas próximas páginas. Podem manter na vossa noção. Ok, em termos técnicos, o TMR define três pilares principais, né? São as suas principais características, tecnicamente. Em primeiro lugar, largura de canal de 12,5 kHz. 12,5 kHz é a primeira característica. A seguir, utilização de TDMA de dois slots. A seguir, a modulação digital 4FS-Kappa. 4FS-Kappa é uma forma de modulação. Ainda lembram de o que significa modulação? Quando os nossos rádios recebem aqueles pacotes de dados, eles precisam de converter esses dados como voz.
Isso é o processo de moderação, ok? É por isso, quando falamos de DMR, estamos a falar de uma linguagem comum no mundo, porque é um dos padrões mais reconhecidos, e uma linguagem que combina eficiência e simplicidade. Mas DMR não é assim tão universalmente e tão geralmente, não. Dentro do padrão DMR, existem três níveis diferentes. Deixa-me ver se tem alguém deixou mensagem. Não, né? Ok, continuou. Ah, eu estava a falar, dentro do padrão DMR existem três níveis diferentes, chamados de tiers, em termo inglês, mas corresponde o nível, diferentes tipos de aplicação. Tier 1, nível primeiro, é um nível mais básico. Foi pensado inicialmente para os ratos de baixo custo, usados em contextos civis, eh, que vocês podem ver aqui para muitos amadores ou para alguns usos básicos, com algumas unidades só. E eles podem utilizar este modo direito. Os ratos, em Angola falamos simplex, mas simplex nem sempre corresponde ao mesmo significado que falamos simplex, até mel. Ah, agora, vamos entrar no Tier 2. Tier 2, nível 2, é o voltado para o mercado profissional, né? Aqui a largura de canal é 12,5 kHz e aplica-se à tecnologia de TMA com dois slots. Este nível suporta já a comunicação direita, simplex, entre aspas, e também o modo de repetição, porque neste caso já temos o repetidor para fazer a repetição dos sinais e para amplificar a cobertura dos rádios próprios. E que vocês podem perceber uma, uma nota, sempre colocar um mais na mente. Mas há uma limitação importante para Tier 2, para nível 2. Já falamos, Tier 2 tem dois slots, tem dois canais divididos. Esses dois slots, esses dois canais, não comunicam diretamente entre si. Se um grupo estiver no slot 1 e o outro fica no slot 2, não há interligação. Isso significa que a utilização tem que ser planeada bem. Se houver desequilíbrio, pode existir um slot cheio e outro muito vazio, né? Isso é uma exceção. Não podemos estar assim. Vamos dizer, isso é uma das hipóteses que pode acontecer, muito provavelmente. E é por isso, no Tier 3, as coisas mudam, a lógica já é diferente. Existe uma coisa que podemos entender como controlador que gera toda a rede. É como se fosse o cérebro da rede. Se o slot 1 estiver ocupado, esse sistema envia automaticamente os novos utilizadores para o slot 2. Todo esse trabalho foi feito automaticamente e imperceptível, né? E assim, os dois slots trabalham em equilíbrio, sem desperdício, sem desperdício de utilização de recurso. Podemos aproveitar muito bem todo o recurso que temos. E é precisamente esta gestão dinâmica, né, muito dinâmica, que faz do nível 3 uma solução para redes maiores, para quem tem mais tráfego de chamadas, que tem mais quantidades de utilizadores, que precisa de sempre mais gestão de prioridades, etc, etc. E por fim, nível 3 representa um nível mais avançado em todo o DMR. E também usa 12,5 kHz e TDMA de dois slots, mas acrescenta funcionalidade de gestão e controle da rede. Isso é a sua maior diferença. É utilizar em sistema maior escala ou como redes de chunking ou simulcase. Simulcase vamos falar na próxima vez, permitindo a coordenação eficiente de muitos utilizadores, recursos ao mesmo tempo.
Aqui eu vou explicar um pouco mais sobre a diferença entre convencional e chunky. Como eu dizia, por haver uma limitação importante, né? E aquela situação que eu disse, por existir um slot muito cheio e outro vazio, né? Imagine um cenário muito, como é que posso dizer, um extremo, muito extremo, nas condições extremas, no Tier 2, no nível 2 na rede convencional, né? Seja como for. Todos os clubes estão configurados para utilizar apenas o slot 1. Ou os utilizadores configurados no slot 1 têm muitas chamadas por alguma razão. E esse slot fica sobrecarregado, cheio de chamadas, cheio de pedidos de chamadas, de iniciar uma chamada, enquanto o slot 1, neste momento, permanece quase vazio. Isso ninguém se previa. O resultado é simples, né? Uns esperam em fila, ficam em fila de iniciar uma chamada que pode ser urgente e, ao mesmo tempo, existe capacidade desperdiçada. No nível 3 já não existe esse assunto, porque vocês podem ler o texto aqui no sistema de chunking. Yeah. Já podemos ter uma atribuição dinâmica dos slots, ou do slot. Já podemos fazer essa atribuição dinâmica. Sobre os serviços de DMR, estão listados aqui. Não acho que faz sentido lermos todos um por um. O essencial é percebermos a lógica, né? Nesta página vocês podem ver três secções: serviço de voz, de dados e serviços suplementares. Pessoal, os serviços de dados concentram-se, de voz já não falamos, é tão simples. De dados concentram-se sobretudo em GPS, em primeiro lugar, GPS. A seguir, em segundo lugar, em relatórios de estados. Em terceiro lugar, em estatísticas. São esses estados que precisamos fazer gestão. Informação de posicionamento, relatórios dos dados dos rádios, ou, a certo ponto, dos utilizadores, e estatística, ou, digamos, log, registro de todas as operações. E para o lado direito, podemos ver os serviços suplementar estão mais ligados à gestão do utilizador e à gestão dos próprios rádios. Tem foco mais nesta parte. E finalmente os dois serviços que vêm né, aqui em itálico, daqui, em itálico, são específicos para os rádios anti-explosivos, ou seja, para os rádios à prova da explosão foram pensados para aumentar a segurança e proteger a vida dos utilizadores em ambientes de riscos. Ok, estamos a entrar na segunda secção, já falei muito, mas o resto já é bem simples. TMR, falei tanto, pulamos, vamos ver POC. POC, vocês já percebem muito bem, mas eu listo aqui para fazer uma comparação originalmente. Ah, parte de uma lógica completamente diferente, né? Aproveita as redes já existentes. Então, podemos entender como DMR, quer seja DMR, quer seja Tetra, estamos a estabelecer a nossa infraestrutura. Estamos a recrutar ou estabelecer a nossa equipa para fazer a nossa rede. Só é que nós utilizamos as redes estabelecidas por nós próprios, mas a POC não. POC aproveita as infraestruturas, ou não por lá, já existem, 3G, 4G, 5G ou a Wi-Fi, desculpa, para eliminar limites geográficos. E, ao mesmo tempo, como já não precisamos de estabelecer a nossa infraestrutura, já podemos ter um baixo custo para arrancar a utilizar. Porque todos vocês já têm essa experiência, né? Ah, basta ir ter com o distribuidor ou fornecedores e dizendo vou precisar dois pares de rádios POC. É bem simples, no mesmo dia vocês já podem começar a utilizar. Já podem acrescentar mais rádios para os recém-chegados, para novos membros.
É muito ideal para empresas de logística, transporte ou segurança privada e, sobretudo, agora já temos a nova plataforma e novas funcionalidades de patrulha, ou, digamos, sistema de rondas. Podemos falar em qualquer parte do país. E a vantagem é bem óbvia, bem como a desvantagem. Assim que não tiver cobertura disponível da rede pública de GSM, os ratos PROC não funciona mais. É como se fossem blocos, tijolos, lixos. E é assim que precisamos de considerar muito atentamente enquanto recolhemos os ratos POC para os clientes. Temos que perceber bem, no seu contexto, nas suas circunstâncias reais, ali tem cobertura estável ou de boa qualidade da rede pública ou não. Senão, não faríamos a mesma coisa, não recomendaríamos essa tecnologia. Senão, estamos a, estamos a fazer alguma coisa não tão adequada, né? Os clientes também não vão ficar satisfeitos com os produtos, os nossos parceiros, que são vocês, e a marca. Então, por ser uma coisa, precisa de prestar atenção. Já Dedra, primeiramente, a capacidade de chamadas é a sua maior característica comparado com o DMR, porque nesse caso o POC já exclui-se. Não precisamos de fazer nenhuma comparação entre o POC e DMR ou Tetra, porque são totalmente diferentes. DMR e Tetra falamos da banda estreita, utiliza as frequências muito, muito baixas, mas a POC não. A POC utiliza gigahertz, já é muito mais alto que megahertz. E a Tetra, para além da primeira capacidade de chamadas, e também a sua, já não é capacidade, é nível de segurança. Consegue oferecer, consegue oferecer várias formas de encriptação. É ideal para quem tem essa preocupação sobre umas informações sensíveis que eles têm. É por isso, ah, é por isso os ratos Tetra sempre foram escolhidos pelos polícias, militares e segurança pública de muitos governos e muitos países. É uma tecnologia apropriada para lidar com as informações confidenciais e operações críticas. E em terceiro lugar, a interoperabilidade. Ah, isso também pode ser a maior característica de Tetra, porque um dos princípios fundamentais de Tetra é todos, para todos os equipamentos certificados, independentemente da fábrica, do fabricante, têm de ser compatíveis entre si. Isso é um requisito rígido para todos os fabricantes de Tetra. Isso permite que os diferentes forças, diferentes fabricantes, departamentos ou até países, eles eles possam colaborar numa mesma rede, sem barreiras técnicas, e todos os fabricantes estão a contribuir positivamente para a evolução da tecnologia. Porque se a Tetra não evolui, então, como é que podemos garantir que ele sempre pode carregar as informações mais confidenciais e para executar as tarefas mais críticas para a segurança pública? Então, isso pode ser importante. E a seguir, no outro lado, também, isso é uma flexibilidade para os clientes, para aqueles clientes que já compraram o sistema de Tetra. Eles são livres de escolher qualquer fabricante que eles queiram. Ok, a terceira parte, vou acelerar um bocadinho. Terceira parte, vamos falar de algum conhecimento básico, ou podemos conhecer a comunicação da rádio por três elementos fundamentais, que é autonomia, alcance e clareza de rádio. São esses três fatores tão fundamentais, tão essenciais, enquanto fazemos os negócios de rádio. Temos de perceber, são esses três perguntas sempre levantados pelos nossos clientes, ou para quem interesse. Ah, eu vou falar um por um. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre autonomia, né?
que vocês podem ver nesta página. Temos o. Prontos, deixa-me ver. Começaremos pela autonomia, porque não basta ter boa cobertura ou som nítido se a bateria não acordar. E aqui surge uma sugestão, desculpa, uma questão muito prática. Como avaliar se a autonomia é muito boa ou má? E neste contexto aparece o modelo 5590. 5590 é muito universal e é muito importante enquanto falamos de autonomia de um por tudo. 5% de tempo em transmissão, outro 5% em recepção e 90% fica em espera. Isso é uma combinação de 100%, né? Este modelo não significa que todos usem o rádio exatamente com esta proporções. Não é possível. Um polícia fala muito mais do que um segurança privado. E um agente, um efetivo pode ser o GPS ativo, enquanto o empregado, empregado de supermercado, de restaurante, não, eles não ativam GPS. E um guarda, pode desligar o Bluetooth enquanto o outro mantém ligado, porque eles compraram os acessórios, os auriculares via Bluetooth. Isso depende muito. Enquanto outros não ligam, enquanto eles ligam, etc, etc. E tudo isso altera o consumo real. Mas, no entanto, para podermos comparar de forma justa os equipamentos diferentes, até de diferentes fábricas, foi necessário criar um padrão. E aí 5590 cresceu-se, né? Desculpa, criou-se. E tornou-se precisamente esse critério de referência. Referência reconhecida, aceita em todo o mundo para manter a declarar autonomia de um rádio. E depois vamos falar sobre áudio. Vamos, deixa-me ver se tem alguma pergunta. Não? Ok. Eu pus aqui um vídeo no YouTube. É uma entrevista para tornar essa parte mais viva. So next, let's dive into the audio performance, which is the key to ensure a crystal clear communication in challenging environments. Go. Hi, Leo, you got a minute? Yes. Estamos a ver um vídeo de entrevista que mostra o ambiente de laboratório de investigação de Hello. ideia. Yeah. So, could you please share with us what makes the microphone of P5 series so P5 special? FP30. Definitely. We really focus on the P5's microphone. The design incorporates an optimized internal structure for wind noise reduction, along with damping materials. Como vocês podem This ver, effectively o laboratório reduces aqui the impact of exatamente wind and silencioso. guests, Deixa-me making the sound much more mostrar o clear. background. And Aqui. these challenges pushed us to Com essa break through limits and improve even more. E tratamento For muito example, especial. at first, we realized the speaker's sound hole design limited the acoustic performance. After multiple discussion with the ID and structural teams, we still were not getting the results we wanted. Hole design inside. Message do We Gleich. use every inch of the space, and we also E a seguir, depois passaremos ao segundo, ao terceiro pilar, o alcance. Aqui tem muitas coisas a falar. A distância de comunicação depende de três fatores, tecnicamente. Ou, digamos, a quarta, né? Quatro fatores, mas nesta página vamos falar os primeiros três. A transmissão, a recepção e a antena. Vamos olhar para esses primeiros três. O primeiro, o transmissor. Quanto maior a potência de emissão, melhor. Mais longe o sinal consegue chegar. É por isso um rádio portátil com eu estava a falar, por isso o rádio portátil com 4 ou 5 watts
nunca terá o mesmo alcance de um repetidor ou de um rádio móvel ou rádio base com 50 watts, né? Isso é muito importante. E a seguir, o receptor, ou digamos, os fatores de receptores. Aqui conta a sensibilidade do receptor. Isso é tão importante porque a sensibilidade pode ser um fator sempre, muitas vezes, que não prestamos as contas, não damos contas. A capacidade de extrair informações, mesmo de sinais muito fracos, entre menos 120 dBm e menos 110 dBm, pode parecer pouco, mas repara aí, mas faz uma diferença enorme mesmo na guarda da recepção. Por exemplo, os ralos Tider que vocês recebem, digamos, BP, HP5, HP7, eles têm, basicamente, têm uma sensibilidade negativamente 122 dBm. Já é muito mais melhor que 120. Eu estou a falar menos 120. Cada dBm pode, isso não tem uma diferença ou relação linear, não é? Cada dBm pode faltar, pode diferenciar-se muito, pessoal. Se vocês têm interesse nisso, pode fazer uma pesquisa no Google, vai perceber que cada dBm pode influenciar muito mesmo. E finalmente a antena, temos alguns fatores aqui sobre a antena. Primeiramente, a altura. A altura é realmente decisiva mesmo. Quanto mais alta, melhor a propagação, vocês já sabem. Isso é fundamental. Uh, e depois, o cânion, também é importante. Importa muito, seja em antenas direcionais, por exemplo, eu só tenho duas direções para cobrir, ou vou precisar uma antena omnidirecional. A maioria dos clientes, eles utilizam o marketing direcional, porque eles não sabem o que ia acontecer no futuro. Provavelmente eu só precisava de duas direções, mas no futuro eu precisava outras duas. E nesse caso já é complicado e não terá como, não é? Ah, a seguir, o lugar de instalação. O lugar de instalação também é muito importante porque os edifícios ou estruturas metálicas reduzem muito o sinal. E além disso, como vocês podem ver, perdas no cabo. O cabo, estou a falar o cabo, deixa-me minimizar esta janela. Yeah. Ah, estou a falar cabo de feeder, né? Cabo feeder. Cabos longos trazem perdas adicionais. Isso também não é uma relação linear, por ter muita perda. É por isso que são importantes aquelas estações base outdoor que podem trazer benefícios de menos perda no cabo feeder, né? Em resumo, potência, sensibilidade e antena formam assim uma base muito sólida de influência de alcance. Mas como veremos a seguir o ambiente, eh, vamos ver a seguir o ambiente de propagação. É são as informações nesta página que podem mudar todas as coisas. É importante, pessoal. O quarto fator, né? Ambiente de propagação. A topologia, primeiramente, topologia, ou em outro termo, é o costume de falar relevo, é decisivo. As áreas abertas favorecem maior alcance, né? E se tivéssemos colinas, se tivéssemos montanhas, ou não terreno tão plano, pode reduzir muito o alcance. E obstáculos, se tivéssemos tão aço, floresta, eles absorvem, nesse caso não é impetição, é absorção e atenuação dos sinais. A seguir, frequência de operação. Como é que a gente escolhe a faixa correta? É mesmo correta, não podemos dizer adequada ou não, é mesmo correta. Por exemplo, se, se o lugar não tem muitos edifícios, né? Tem um terreno muito aberto, idealmente vamos escolher VHF.
porque têm ondas mais longas, podem viajar mais longa no caso de não ter empatização e absorção. E a seguir, se estivermos na cidade ou estivermos num ambiente com muitos edifícios, então vamos utilizar o HF. E o tempo também influencia, mas não tanto com os primeiros três, ok? Como escolha, é a mesma página que eu pus anteriormente. Para quem tem condições de aceder à GSM de uma forma muito estável e com uma boa qualidade, e ao mesmo tempo, se eles não quiserem ter um custo alto no arranque, eles podem escolher POC. Mas vocês têm responsabilidade de anunciar a eles e informá-los que assim que não estiver na cobertura do GSM, não funciona mesmo. Até 3G pode influenciar até certo ponto a qualidade de voz. Não será tão fluente e pode haver muitos cortes, porque isso ninguém garante. E a estação de rede pública, ok? Sobre Tetra, só vamos recomendar Tetra para o setor petrolífero, para as empresas petrolíferas e para as refinarias. TMR, chunking e convencional, como é que podemos escolher entre essas duas? Se a quantidade de utilizadores não supera 500 usuários, vamos pensar convencional. Mas isso também depende muito do tráfego, né? Do tráfego de conversações. E 500 é meramente uma ideia muito, muito abstrata. E eu resumo que assim que você já tem dezenas de utilizadores, recebendo uma demanda de dezenas de utilizadores, fala com a Sisi ou fala com a Itera para estudarmos as mais condições, mais circunstâncias reais no lado do cliente e vamos decidir. Eles precisam esta atribuição dinâmica dos canais e uma gestão mais avançada ou não. Isso pode, e os valores das suas soluções são bem diferentes. Isso pode influenciar, a gente consegue fornecer esta solução com sucesso ao cliente ou não. Por exemplo, se o cliente só precisava, desculpa, se o cliente só precisasse um, um sistema tão simples, só com dois repetidores para cobrir 10 km por cada, então só vamos escolher IP-Link Connect. E agora temos uma política de promoção, desde que comprem os repetidores, vamos oferecer a licença de IP-Link. Cada repetidor corresponde a uma licença. Né? Por mais detalhes podem falar com a Cici, eles já começaram a fazer isso, né? E temos um novo recurso que não só podemos aceder IP ao repetidor, mas também podemos aceder IP aos nossos rádios móveis. É como se fosse um gateway, é como se fosse um gateway DMO para alargar e expandir a cobertura que não tínhamos cobrido. Mas nesse caso tem algumas limitações, por exemplo, só permite uma chamada simultânea e também vamos precisar mais licenças que cobre. Prontos, até aqui já está tudo. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta. Deixa-me voltar para lá, para aqui. Todas as perguntas são bem-vindas.
Ok, ok, Sr. Martins. Tier 3. Three. Tá aqui. Será esta parte? Ah, na verdade, quando entendemos a diferença entre ranking convencional, ou Tier 2, Tier 3, a maior característica é essa atribuição dinâmica dos canais, porque todos os canais é um tipo de recurso, incluindo a frequência licenciada também é um recurso, porque só temos essa faixa na 400, 400 standard ou até VHF é limitado. Esse espectro é tão limitado. Todas as pessoas precisam de solicitar a INACOM, né, para pedir essa licença. E mesmo com um par de frequência licenciada, também precisamos aproveitar bem os nossos recursos. Quer que seja um par, quer que seja dois pares. Temos de utilizar bem. Mas no convencional, se tivéssemos um grande tráfego de chamadas, de conversações, se tivéssemos muito, muito mesmo utilizadores, eles podem ter 4 canais, por exemplo. Eles também têm 4 canais, mas no primeiro canal eles podem ter muita chamada em mesmo tempo e esse slot, esse canal vai ficar bem cheio. Mas você pode dar conta que no quarto canal, no quarto slot, ninguém está a fazer chamada. E esse dois ainda está bem, né? Está normal, mas é este e o primeiro e o quarto está a fazer uma grande diferença. É como se fosse um abismo. Mas como é que podemos superar essa dificuldade? Precisamos de uma coisa que pode fazer controle automaticamente e dinamicamente. Nesse caso, vamos precisar um canal de controle. Por exemplo, aqui temos quatro. Desculpa, temos dois repetidores. Cada repetidor corresponde a dois slots, dois canais, né? Mas na parte direita, vamos precisar um base station, né? E vamos precisar dois pares de frequências. Cada frequência, graças a TTMA, temos dois slots. E dois pares de frequências, temos quatro slots, quatro canais. E um dos quatro vai trabalhar como um canal de controle. E esse canal de controle é como se fosse um círculo. Ele não faz transmissão da voz. Ou seja, ele não faz transmissão dos negócios da voz, ele não vai ser envolvido nas tarefas executadas nos trabalhos, ele só faz controle. Então, o que teremos? Teremos 3 canais disponíveis para falar, né? E esses 3 canais são compartilhados. Posso estar no canal 1, posso estar no 2, não me importa. Desde que haja um canal disponível para mim, basta. Então, como é que eu posso garantir que isso aconteça? Precisamos de um canal controle. Ele vai sempre detectar o que está a acontecer entre 3 canais. Ok? No canal primeiro tem muitas pessoas, estão a iniciar. Então, eu vou atribuir a quinta pessoa está aqui, imaginemos, suponhamos, a quinta pessoa para o canal 3 ou para o canal 2, né? Se tivéssemos uma gestão de prioridade, eu posso, esse canal de controle, ele já pode fazer a atribuição dinâmica inteligente para essa pessoa proprietária, a prioritária, né? São flexíveis. E, tá aqui. Como é que podemos perceber? Vamos precisar já de MR Chunking em vez de convencional. Quando percebemos que o cliente tem muitos utilizadores e eles têm várias necessidade de iniciar chamadas em diferentes departamentos, em diferentes grupos. Então, aí cada chamada pode ser crucial
para garantir a segurança da operação da empresa ou da fábrica. Nesse caso, para além disso, tem alguma prioridade a ser gerida. Nesse caso, vamos utilizar chunking. Yeah. Nesse caso, normalmente são as empresas bem grandes, e valorizam muito a segurança e tem muitos utilizadores. Eu me lembro que na última sessão também fui eu que apresentei. Na última sessão, não, na última sessão falamos dos ratos comerciais. Falamos de uma solução para integrar, ou seja, fazer uma interligação entre DMR e POC, se vocês ainda têm a impressão nisso. DMR e POC, estás a ver? Vocês podem ver esta parte, convencional e POC. Essas são duas tecnologias que nós lidamos mais. Ou podemos dizer, hum, pode existir alguns projetos Tetra, pode existir alguns projetos DMR Chunking. Sim, existe. E cada projeto pode ter bem valor, um valor considerável, e ok, boa oportunidade. Mas isso nem sempre tem. E nem todos os projetos de DMR Chunking, de Tetra Chunking, podemos fechar o projeto. Mas são essas duas tecnologias que, que importam para nós próprios, porque emergem mais oportunidades, emergem mais pedidos. Com esses pedidos, acumuladamente, de forma acumulada, podemos ter cada vez mais confiança ganhada pelos nossos clientes e podemos ganhar cada vez mais capitais para suportar o nosso próximo negócio, outro negócio. Então, o mais importante é perceber as relações entre essas quatro partes e, e estudar mais esta parte convencional e o hard POC, até a interligação entre duas tecnologias, né? Isso para mim, isso para mim é mais importante para os senhores, ou se calhar as senhoras, ah, mais importante agora. Ok, bom dia André. Será que a Tetra significa quatro canais simultâneos? Boa pergunta. Gostei. Gostei isso. Onde é que está? Deixa-me ver. Capacidade, está aqui. Capacidade de chamadas. Pessoal, capacidade de chamadas. Porque Tetra é chunking, TMR tem o seu nível chunking, porque Tetra tem mais capacidade. Porque a Tetra, o seu espaçamento, ou digamos, a largura de espaço de canal, já não é 12,5 kHz, já é 25 kHz. É duplo do DMR. Quer que seja chunk, quer que seja convencional. A Tetra já é 25 kHz. E foi dividido em quatro slots. Quatro slots. Se tivéssemos uma portadora, ou digamos um par de frequências, ok? Temos quatro slots. Mas, ao mesmo tempo, como o Tetra é um tipo de red trunking, ele vai precisar esse cérebro. Com esse cérebro, a chunking é a chunking. Com esse cérebro, ela pode fazer controle dos recursos de uma forma inteligente e automaticamente, dinamicamente, para encontrar um canal disponível para quem queria iniciar uma chamada. É por isso 4 menos um, 3 slots disponíveis para falar. Se tivéssemos um par de frequências, um dos quatro vai ser canal de controle, como se fosse DMR chunking, igualmente, e outros três canais disponíveis para falar. E agora, se tivéssemos duas portadores, dois pares de frequências, vamos ter 4 vezes 2 equivale a 8. 8 menos um, aquele canal de controle, teremos 7 canais. 7 canais equivalentes. ah, Estou a falar de equivalentes de falar. E esses 7 canais também são compartilhados. Posso estar em qualquer canal e pode ser qualquer canal disponível.
isso não me importa. Por ser um, por ser 5, por ser 7, isso vai depender de disponibilidade do canal. E é que a primeira, aquela foi diminuída, contribui. É a contribuição daquele canal de controle. Então, se tivéssemos um porta-frequências, uma portadora, neste contexto, vamos falar este termo, portadora, ou carrier, portadora. Temos 3 canais disponíveis para falar em simultâneo. Se tivéssemos 2 portadoras, vamos ter 7 canais disponíveis para falar. O senhor Crazy já percebeu? Ok, muito bom, muito bom. Pessoal, também eu vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou deixar aqui o meu e-mail. Se vocês têm qualquer dúvida ou questão, mesmo também eu espero que vocês podem deixar a vossa sugestão ou reclamação, queixas sobre os webinars, as formações online que tivemos feito para a ITER, ou para mim, ou tanto faz. Ou também pode ser para a Cici, para o meu utilizador e não há nenhum problema que eu possa produzir um conteúdo muito melhor para vocês. Ok? Sim. Alguém levantou a mão? Não tem conta. Alô? Sim, sim, sim. Bom dia, ilustre. Sim, bom dia, se faz favor. Eu entrei um pouquinho tarde, não sei qual foi o debate de hoje, e eu estou a falar a partir do telefone da Ivo, que se conhece muito bem. Talvez podemos falar depois da sessão, porque você atrasou e, e perdeu toda a Ok, sessão. ok, Estamos a fechar. tá bem, tá bem, tá bem. Peço desculpa. Então aguardo desse lado, ok? Ok, obrigado. Ok. Até já, André. Até já. Pessoal, mais alguma pergunta? Estamos bem? Então, ficamos por aqui. Muito obrigado por vossa presença nesta formação. Hoje não temos tantas pessoas, não temos tantos participantes, a não ser, talvez eles ficam ocupados, mas a gravação desta formação foi salvada e eu vou publicar no nosso canal no YouTube. Também partilharei o mesmo link no nosso grupo. Tá bem? Muito obrigado. Ok, ok. Partilharei. Sim. Muito obrigado, pessoal. Então, até a próxima. Até a próxima sessão. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode me perguntar no via WhatsApp ou deixar o vosso comentário no canal, no vídeo ou no meu e-mail. Obrigado. Ficamos por aqui. Boa tarde, boa tarde.